abençoe a nossa escola dominical. Irmãos, antes de abrir a sua Bíblia, a nossa reflexão e a administração da ceia, ainda em tempo, eu quero lhes avisar que o presbítero Djalma já se encontra em Brasília, chegou, está em paz. Assim que tiver o número do telefone lá, local, nos comunicará para que os irmãos possam entrar em contato com ele e Analice. E também o presbítero Marcos chegou em paz, já está lá na Arábia, e com toda a sua família, foi uma boa viagem. Comunica à igreja que estão em paz. E aproveitamos a oportunidade para mandar um abraço para ele, que disse que estaria sintonizado ao vivo, já que hoje, agora lá para eles, é 5 horas da tarde. Então, nosso abraço. E meu irmão Marcos, na hora da ministração da ceia, você que é presbítero, pode ministrar aí, como combinamos, a sua família, a sua esposa e seus filhos. Logo mais, prepare-se aí para tomar da ceia do Senhor também. E olha como a internet é importante, né? Daqui nós vamos ministrar a ceia e o nosso irmão vai tomar lá onde ele está, a 16 mil quilômetros de distância. Que bênção, né? Deus abençoe a todos. E também o outro anúncio é que nosso irmão Carmelito e Dona Laide enviaram um convite para a igreja, está fixado ali no mural, para um culto de gratidão da nova morada, da casa deles, lá em Gongogi. O endereço está ali no mural. O dia do culto é 5 de outubro. Quem quiser se programar, ele deixou o telefone para poder organizar a questão de hospedagem. O convite está ali no mural. Não coube no boletim o anúncio, mas está ali. Quem se interessar é só anotar o número do telefone e o endereço de Alaide e Carmelito. Quem quiser ir, a igreja toda foi convidada para este culto, tá bom? Irmãos, nós estamos falando nesse mês de aniversário da igreja sobre alguns aspectos aqui de ordem pessoal em relação ao nosso ânimo, a nossa alegria de sermos igreja. Já falamos sobre motivação, já falamos sobre a questão de termos um despertamento para aquilo que Deus nos chamou, e hoje nós queremos falar de estímulo por sermos a igreja do Senhor Jesus. Algumas coisas que eu e você devemos trazer em nossa mente, em nosso coração, que certamente nos animarão, nos darão mais alegria para sermos a igreja do Senhor nesse tempo em que estamos comemorando 23 anos. Estamos nessa linha de mensagens que nos despertam, nos animam, nos motivam, nos exortam, nos estimulam. E eu quero convidar então você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, de 19 a 25. E após a leitura desse texto, você vai manter a sua Bíblia aberta, tá bom? Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. E mesmo assentado, como você se encontra, acompanhe atentamente a leitura e após termos lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Verso 24, vamos ler todos juntos? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. Amém. Meu irmão, minha irmã, o tradutor foi muito feliz quando colocou essa seção da carta aos Hebreus com o título que está em negrito: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Não é qualquer pessoa que tem esse privilégio. O privilégio é de quem é crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como dissemos lá em Isaías 41:10, sobre a motivação maior é termos Deus como nosso Deus, não há estímulo melhor para mim e para você do que compreendermos que podemos nos aproximar de Deus e ter a Ele a nossa liberdade de direção de palavra, de expressão de culto, de ministração de louvor, de sentimento de adoração e de gratidão. É um privilégio muito grande, um privilégio que não se pode de forma alguma desprezar-se. Poder ser contado dentre aqueles a quem Deus chamou para dele estar próximo. Que privilégio inaudito e grandioso. E como igreja do Senhor Jesus, eu e você precisamos nos aperceber disso, para que possamos comunitariamente, aqui em nossas reuniões, e especialmente no chamado dia do Senhor, que é hoje, o domingo, não deixarmos de congregar, não perdermos de vista a importância de estarmos juntos, considerando-nos uns aos outros, estimulando-nos em uma reunião, em um ajuntamento solene, em um aspecto de comunhão congregacional, porque isso nos fortalecerá, nos estimulará a prosseguirmos a nossa jornada aqui como igreja do Senhor Jesus, que aqui nessa localidade está plantada. A carta aos Hebreus, ela foi escrita com um propósito básico: encorajar os crentes que estavam desanimados. Em síntese, esta é a temática de toda a carta dos Hebreus, desde o primeiro capítulo, apresentando quem é Jesus, o próprio Deus, a expressão exata do ser de Deus, até o capítulo 13, quando fala dos aspectos sociais, relacionais da igreja. Toda a carta é uma carta que estimula ao crente a não desanimar. O capítulo 10, inclusive, nos chama a uma perseverança como produto daqueles que foram justificados pela fé, que devem manter-se firmes. O capítulo 12, mais à frente, fala da carreira perseverante que devemos ter, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para não desmaiarmos em nossa jornada, para não desfalecermos em nossa corrida. Portanto, é uma carta que tem este cunho de estímulo. E quem está desanimado, meu irmão, minha irmã, precisa da igreja. É um erro muito grande as pessoas se afastarem da comunhão, achando que poderão, por si só, voltarem a ter novamente ânimo, entusiasmo, alegria de serem partícipes das bênçãos espirituais que Deus derrama à congregação. É um engano. E não adianta, que não será o estímulo pessoal de um amigo, de uma pessoa mais próxima, não será um telefonema, não será um e-mail, não será um torpedo, não será um post no Face, não será qualquer outra coisa que vai trazer estímulo de volta a esta pessoa. O que vai fazê-la alegre e novamente entusiasmada e animada na obra do Senhor é voltar à congregação, é estar com a congregação, é participar dos estímulos comuns que nós recebemos quando estamos reunidos. Dentre eles, o maior,
a ministração da palavra de Deus, que o Espírito Santo trabalha individual e congregacionalmente em cada um. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem está desanimado, não adianta, não será animado porque alguém vai dar um telefonema, como eu disse. Não será animado porque receberá um e-mail muito bonito de alguém. Porque se assim fosse, alguns para quem já fizemos esse tipo de ação, muitos já estariam aqui. O que é preciso é que eles não deixem de congregar. A ordem é pessoal, é abandonar a distância e virem de novo para a congregação. Quem tem de deixar esta prática de distanciamento é o indivíduo. Não somos nós individualmente que iremos fazer com que qualquer pessoa volte. Ela precisa voltar por desejo e vontade própria e se estimular de novo onde e no lugar que muitas vezes foi animada e foi fortalecida. Então esta é a importância da igreja para nós. Quando o autor escreve aqui esse texto de Hebreus, na seção que lemos do 19 ao 25, há uma ordem que é colocada aqui, há um mandamento. Veja que o texto diz: consideremo-nos também uns aos outros, versículo 24, perdão. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí, para não ficar aquela ideia de que essa consideração é apenas social, de um relacionamento interpessoal que é mantido para fora da porta da igreja, olha como o mandamento conclui, verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns costumeiramente estavam fazendo isto, entre os crentes da dispersão, aos quais esta carta foi escrita. Aí o escritor sagrado diz: olha, considerem-se uns aos outros, e traz a ideia, e essa consideração, esse estímulo, é na congregação. Porque se fosse lá fora, bastava a gente fazer uma visita, bastava a gente chegar junto, bastava a gente dar uma palavra de encorajamento pelo telefone. Isso tudo é válido, não estou desprezando não, mas o que de fato trará estímulo, fará diferença na vida dessa pessoa que está desanimada, é o voltar à convivência, à comunhão, é o estar de novo sendo nutrido pelos valores espirituais, é o estar novamente sendo animado pela palavra de Deus, é celebrar e cantar como cantamos ainda há pouco, tão belamente, vida abundante, é encher a alma juntos dos valores que são espirituais. Portanto, meu irmão, minha irmã, esse texto nos fala que temos responsabilidades, nos alertando quanto a compromissos que são intransferíveis. E esse compromisso é pessoal, é particular, é individual, é de cada um. Quem quer sair do desânimo precisa voltar à igreja. Quem está desanimado precisa voltar à comunhão dos santos. Quem está desalentado precisa tomar a decisão: voltarei para o lugar onde sempre fui animado, onde sempre recebi bênçãos, onde sempre colhi frutos, onde sempre consegui conquistas pessoais, familiares e até mesmo profissionais. Voltarei. É uma decisão pessoal. Aí você está dizendo: pastor, o senhor está dizendo justamente para mim que estou aqui, mas é justamente para quem está aqui não cair no desânimo, não ser iludido pela possibilidade de achar que lá fora conseguirá viver estimuladamente. Não fazer, é um dever que é pessoal. E é interessante, irmãos, eu estive fazendo
uma coleção de leituras sobre esta passagem, e antes de dizer algumas delas, pontuando de forma aplicativa, eu quero que você volte os seus olhos aí para o texto que lemos nesta manhã. Primeiro, versículo 19, nos mostra que nós temos uma ousadia, uma liberdade, uma intrepidez para entrar no Santo dos Santos. A ideia de Santo dos Santos, queridos, é a ideia do pensamento. Os irmãos têm que entender que esse texto está sendo escrito para os hebreus, possivelmente para cristãos convertidos do judaísmo, que tinham em mente a ideia do sacerdote entrar anualmente no templo e oferecer sacrifício pelos pecados. E aí agora o escritor sagrado diz, olha, qualquer cristão, e é doutrina reformada, sacerdócio universal, todo crente verdadeiramente convertido, ele tem liberdade de entrar, não fisicamente nos santos dos santos, como era no caso lá do tabernáculo, que uma vez por ano o sumo sacerdote oferecia o sacrifício e adentrava ali. Ele já foi abolido na nova dispensação. No tempo da graça, com a morte de Jesus, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, para dizer que agora todos podem entrar à presença de Deus, isso com ousadia, com intrepidez, ou seja, com liberdade. Por quê? Versículo 20, porque Jesus, por sua carne, referindo-se à sua morte de cruz, e com o seu sangue vertido ali, ele, como grande sacerdote da casa de Deus, que sou eu e você, abriu esse caminho. Então, o que o escritor sagrado está dizendo aqui é o seguinte: não há nada que nos impeça de congregacionalmente virmos a Deus, e não deve nada nos impedir que porventura tenha acontecido no convívio e no relacionamento como crentes da mesma comunidade, porque acontecem senões, acontecem divergências, acontecem discórdias, acontecem coisas que não são necessariamente de Deus, mas por sermos humanos, sermos diferentes, às vezes nós não nos entendemos do ponto de vista relacional, mas nem isso quebrar a comunhão que devemos manter uns com os outros, porque essa foi conquistada por Jesus. No fundo, em linhas gerais, o texto está dizendo aqui, olhe para Jesus. Por isso que o autor no capítulo 12 diz, não deixe de olhar para Ele, que é o autor e consumador da fé. Desembarace-se de todo pecado, de todo peso que está constantemente tentando te atrapalhar, e é isso que às vezes acontece, é uma preocupação, é um dissabor com a liderança, é uma palavra não bendita, às vezes feriu por alguém que é membro da comunidade, é uma interpretação errônea que fazemos às vezes de alguém, uma avaliação errada que fazemos de outra pessoa, e nós com isso dizemos, não vou mais ali estar. Esse é um erro tremendo. Você tem que estar aqui porque Jesus abriu para você o acesso livre de liberdade ao Senhor. Aqui é que é o lugar que você precisa estar. Na igreja do Senhor é o lugar que você precisa congregar para ser estimulado na prática das boas obras, para ser animado na sua caminhada, para fortalecer a sua fé, para renovar a sua esperança. Porque você aqui recebeu através de Jesus o livre acesso a Deus. Em segundo lugar, o texto nos diz que isso deve ser feito com sincero coração. Essa expressão, eu disse ela aqui algumas vezes, salvo engano, a repetir quinta-feira, quando falávamos num ponto do estudo e abordava esse assunto. Sincero coração significa um coração, um sentimento sem maquiagem, sem cera. Ou seja, devemos nos reunir, nos congregarmos, estarmos juntos, do jeito que a gente é mesmo. Não adianta mascarar a nossa vida, a nossa personalidade, e ser um crente de um jeito aqui,
e de outro jeito lá fora. As pessoas têm que nos conhecer como nós somos, com nossas virtudes e com nossos defeitos. Sentir o dia que a gente está cheirando a um bom perfume importado e sentir o dia que a gente não chegou tão bem cheiroso porque o perfume acabou, porque veio do trabalho. É com sinceridade, não é mascarar. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem já viu alguém maquiado aqui? Muito bem. Para que serve a maquiagem? A mulher mas tem homem que se maquia. A maquiagem, em regra, é para trazer uma aparência de beleza daquilo que não é. É esconder algumas falhas, rugas, manchas, alguns defeitos possíveis que apareçam visivelmente, aí se maquia. O cristão que vem congregar, ele tem que vir congregar sem maquiagem. Não estou dizendo para vocês, viu, mulheres, não virem maquiadas, não é isso. Estou falando do coração, é aberto, sem querer encobrir algumas coisas que fazem parte de você. E é justamente nessa diferença múltiplice do que nós somos, que o Senhor, de maneira graciosa, faz a unidade. Nas diferenças somos um. Então, é vir com um coração sincero. É você olhar para o irmão e saber como ele está. É você conhecer e dizer, hoje você está meio... É se apresentar a Deus com o coração limpo, puro, sem disfarces. Segundo, o texto fala que esse coração sincero deve estar purificado de má consciência e lavado o corpo na água pura, ou seja, ter a certeza de que foi perdoado por Deus. Nas minhas andanças no meio cristão e no pastoreio de igreja já há alguns anos, e não apenas aqui, mas em todos os lugares onde tive o privilégio de estar à frente do povo de Deus, eu fiz um levantamento não estatístico, mas de avaliação. E em regra achei uma resposta para quem se afasta da comunhão. Geralmente é porque está em pecado. Não é por causa do erro que ele viu em alguém, é porque ele mesmo se encontra errado. E para justificar os seus erros, encontra na projeção de erros de outros possíveis realizados contra si, a justificativa para abandonar a comunhão. É preciso ter a consciência pura, o coração lavado, o corpo, e aqui a ideia de purificação é de perdão. É saber que Deus perdoa os seus erros, é confessá-los, arrepender-se de suas práticas e voltar-se para Deus que é rico em perdoar, se reaproximar da comunhão dos santos. E pode fazer uma análise, meu irmão, você conhece alguém que está longe? Geralmente não está longe, não é por causa de fulano, beltrano ou ciclano, geralmente está porque está com a vida desajustada. Precisa novamente de perdão e voltar-se para o Senhor. Deus é um Deus perdoador, um Deus que aceita de volta, um Deus que recebe. Se você olhar para os defeitos de outrem, você simplesmente estará escondendo os seus. Por isso, consciência pura. E por fim, o versículo 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Olha só como a expressão aparece aí: guardar firme. O versículo 23 é muito claro, quando fala de guardar com firmeza, sem vacilar. A palavra que aparece aí para vacilar é a palavra que traz a ideia de inclinado, de propenso,
de penso para um lado. Queridos, geralmente quem se inclina para o afastamento, afastado estará definitivamente um dia. Geralmente quem se deixa levar e pende para o lado de não congregar, se acostumará com isso e deixará de congregar. Por isso, não vacile. Seja firme e tenha a esperança certa de que o Deus que te prometeu abençoar-te, abençoar-te-á apesar de você e apesar daquele que senta com você na congregação dos santos. Quero então concluir dizendo aqui algumas coisas que encontrei da minha pesquisa. Primeiro, esse texto nos ensina que os nossos compromissos como igreja são compromissos relacionais. Você sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento a expressão uns aos outros? Aproximadamente 36 vezes, especialmente nas cartas paulinas. Nas cartas gerais. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mintam uns aos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, cantem uns para os outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Congregar é relacionar-se com os diferentes, é ser estimulado a não abandonar a fé. Mas também o texto nos mostra um segundo elemento para estarmos estimulados, que é o compromisso congregacional, é estar na congregação, não é só uns aos outros e lá fora, você visitar o seu irmão, até porque a Bíblia diz em Provérbios, não seja frequente na casa do teu irmão, para que ele não se aborreça de ti e te mande embora. Não é chegar na hora do cafezinho, gostoso, como eu cheguei outro dia na casa de Francisco, e de Ana Cláudia, Claudiane e Dona Raquel, e tomar o café gostoso. Mas eu fui lá porque é só essa hora que eles estão em casa, né? Chegam de noite só do trabalho. Mas é esse estímulo na congregação, não é lá fora. O mandamento é bíblico, não deixarmos de congregarmos. O mandamento está nos ensinando que devemos nos integrar à igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando assim fazemos, aí eu encontrei no texto do meu querido colega Arival, 3 razões básicas. Primeiro, essa comunhão é necessária porque ajudará a organizar as nossas vidas. E é verdade. Aqui nós aprendemos o senso de organização. Quem era desorganizado geralmente consegue arrumar a vida quando começa a se estimular com o outro na igreja. Aprende coisas que lá fora não saberia. Segundo, é necessário para que a comunhão em adoração e aprendizado do crescimento cristão através do ensino se faça marcante na vida da pessoa. É tão bonito quando a gente chega na reunião da SAF, de oração das quartas-feiras, e vejo a irmã que está dirigindo na reunião matinal de oração aqui, sem ter lhe ensinado qualquer coisa, dirigindo conforme o padrão das escrituras aquele culto. Olha que coisa bonita. Ninguém mandou dirigir daquele jeito, mas aprendeu aonde? Aqui. E terceiro, é necessário a gente estar juntos, nos estimulando, porque nos ajudará no serviço cristão. Nós ajudaremos um ao outro a fazer a obra do Senhor. Estaremos juntos levando as cargas uns dos outros.
Amém? Quero concluir então. Philip Yancey escreveu algumas razões, oferecendo alguns motivos pelos quais eu preciso ser estimulado na congregação. Primeiro, eu devo estar na igreja e vir a ela por causa do dono. Quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. É por causa dele que eu venho me congregar aqui, não é por causa do pastor Maurício, não. É por causa do dono da igreja, você deve se estimular a vir a congregar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A igreja existe e está aqui não para oferecer entretenimento, diz Dr. Philip Yancey. Encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar as amizades. A igreja não existe para isso. Isso você encontra num clube social. A igreja existe para adorar a Deus. Se a gente falhar nesse princípio, estamos falhando para conosco mesmo e fracassaremos na nossa jornada. Segundo, ele diz que devemos vir à igreja por causa dos nossos irmãos. Deus escolheu pessoas para fazer parte da igreja, inclusive a mim e a você, e escolheu pessoas diferentes, complicadas, para que possam viver juntas e aprendermos juntos com nossas diferenças. Terceiro, vá à igreja por causa dos perdidos. Congregue, seja estimulado, porque a igreja existe por causa dos perdidos. William Temple dizia: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Que coisa maravilhosa. A gente existe para abençoar a outros. A razão principal de você estar aqui, querido, é trabalhar para alcançar seu bairro, sua cidade, seus amigos, sua vizinhança para Jesus Cristo. E por fim ele diz: vá à igreja por causa de suas necessidades. Ou seja, você não poderá ser crente isolado da igreja. Não conseguirá. Existem duas coisas que não podem fazer sozinhas, que o cristão não pode fazer sozinho, diz Dr. Paul Tournier. Uma é casar, e a outra é ser cristão. É impossível você estar sozinho, casando com você mesmo. Casamento é entre duas pessoas. É impossível você ser crente sozinho, ser um cristão sozinho. Você precisa do outro. A igreja foi criada, meu irmão, minha irmã, para suprir as nossas necessidades, não materiais, mas sobretudo espirituais. Que Deus nos abençoe. E que eu e você nos estimulemos uns aos outros, considerando-nos uns aos outros, e não deixemos de congregar. Amém? Que Ele nos abençoe. E o exemplo maior de comunhão foi deixado do partir do pão e tomar do cálice. Convido aos diáconos Álvaro e Rubem para nos auxiliar aqui nesta manhã, juntamente com o presbítero Gustavo, na distribuição dos elementos. Quem se sentiu estimulado aí, fica de pé. Valorize a igreja, meu irmão, a igreja da qual você é membro. Participe, congregue, comungue, se estimule. Não falte, não fique em casa, não abandone, como é o costume de alguns. O maior prejudicado vai ser você. Venha comungar na mesa do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11.
versículo de número 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo que recebeu do Senhor o que ele está entregando. E o que foi que ele recebeu do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Verso 23 de 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, verso 24, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todos juntos, o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ó Deus, está disposta a mesa nesta manhã. Aqui estão o pão e o vinho. Mais do que simples representação, mais do que um memorial, é um meio de graça para nós que o Senhor instituiu, ordenou que praticássemos em memória do Senhor, em consideração que o Senhor fez por nós. Obrigado a Deus, porque quando reunimos-nos ao redor da mesa e comemos do pão e bebemos do cálice, nos lembramos do teu grande amor, do sacrifício de Jesus por nós na cruz, pelo preço alto que ele pagou para nos conquistar para o Senhor. Ó Deus, em memória dele estamos aqui nesta manhã reunidos, e por causa dele podemos tomar do pão e beber do cálice. Abençoe esses elementos que foram retirados do uso comum, Senhor. E em nome de Jesus, que ao tomá-los nesta manhã, sejamos fortalecidos por aquilo que eles representam, a presença real de Jesus em nós e no meio da tua igreja. É a nossa oração. Abençoe este momento e esses elementos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, após haver orado como fizemos, ele tomando o pão, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele comerdes. Poderão comer agora do pão e beber do cálice em seguida todos que são membros de uma genuína igreja cristã, já professaram sua fé e não estão sob disciplina, podem comer do pão e beber do cálice nesta hora. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Sobre si as nossas maldições, Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O teu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo,
Recebe adoração, Jesus és digno de louvor. A Bíblia também diz que Jesus, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele beberdes. Os que participaram do pão, igualmente podem participar agora do cálice. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. O Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade. O cálice é descartável, você pode deixar aí no banco. Ao tomar, não precisa devolver. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim. Eu nada sou sem ti. Todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, E anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. perdido estou sem ti. Convido a igreja a estar de pé. O verso 26 de 1 Coríntios 11 diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja diz: amém. Até que Ele venha, diz o verso 26. A igreja fala: amém. Esta é a nossa esperança. Ele está vivo e voltará. Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe no restante desse dia e nos traga logo mais à noite para cultuá-lo e celebrá-lo. Convido o nosso irmão
Marcelo Berengue, que faça esta oração. Igreja que permanece mesmo em meio à dureza do coração de alguns. Oh, Deus. A nossa adoração, ó Deus, porque Tu és presente em todas as situações porque passamos, e o nosso louvor, ó Deus, por aquilo que Tu tens feito em nossas vidas, pela Tua presença excelsa, que não se desfaz por conceitos ou visões humanas. Oh, Deus. Nós Te bendizemos, ó Pai, e Te pedimos que Tu, a cada dia, nos confirme na Tua presença. Amém. Que o Senhor renove as nossas esperanças, a nossa fé, de modo, ó Deus, a que a nossa vinda à Tua casa seja motivo de alegria, de gozo, de paz. Que em nenhum momento, ó Deus, desfaleça a nossa fé. Amém. Que os desejos dos nossos corações estejam em consonância com a Tua vontade, pois Deus. esta é a verdadeira fé. Amém. Oramos, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que Tu nos atende conforme a Tua vontade, Amém. conforme o beneplácito da Tua vontade. Assim Deus. nós bendizemos o Teu nome com gratidão. Obrigado, E Senhor. pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Em o nome do Senhor da Igreja, o Senhor nosso Jesus. Amém. Receber a bênção. Que agora, amados, a graça bendita de Jesus, Senhor da Igreja, o amor bondoso de Deus, o nosso Pai, e todo o poder de conforto, consolo e orientação do Espírito Santo, Deus em nós, repouse sobre vós, amados, aqui reunidos nesta manhã, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar enquanto chegamos à porta. A Bíblia diz que ao terem terminado a ceia, cantaram um hino e foram